Olá, acadêmicas, acadêmicos, tudo bem? Até aqui vimos que ciência é conhecimento e conhecimento se divide em conhecimento científico e popular. Vimos também que a ciência do direito é um sistema de conhecimentos sobre a realidade jurídica e tem como mecanismos de renovação do conhecimento jurídico o estudo da sua razão de ser, suas finalidades, conceitos, utilização, instrumentos e seus métodos. Vimos ainda que a ciência se caracteriza pela utilização de métodos científicos enquanto um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que traçam o caminho para o pesquisador, auxiliando-os nas tomadas de decisão. Metodologia é um conjunto de etapas ordenadas para a investigação de fenômenos e métodos, e é uma parte desse conjunto de etapas, sendo que o método é o caminho a ser seguido pelo pesquisador para alcançar o seu objetivo. Entre os métodos aplicados nas pesquisas científicas estão o analítico, o indutivo, o dedutivo, o cartesiano, o estatístico e o econométrico. Os métodos são divididos em gerais e específicos. Os gerais se preocupam em garantir objetividade ao pesquisador e são de três tipos: hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Os métodos específicos visam oferecer meios técnicos ao pesquisador e são eles: o experimental, o observacional, o comparativo, o estatístico e o clínico. Pesquisa científica é uma forma de observar, verificar e explanar fatos para o conhecimento do homem. Ela é caracterizada de acordo com os seus objetivos gerais e pode ser do tipo exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa explicativa pode ser complexa e, assim, requer outros métodos de pesquisa, principalmente o método de pesquisa observacional, que, por sua vez, se divide em sistemático e assistemático. No que tange ao seu desenho, a pesquisa científica tem como forma comum de coleta de informação a pesquisa bibliográfica, o levantamento, a pesquisa experimental, a pesquisa documental, a pesquisa ex post facto, a pesquisa ação e o estudo de caso. São muitas as fontes de pesquisa jurídica e nós tratamos aqui da doutrina, jurisprudência, fontes extrajudiciais, o costume e fontes internacionais do direito. Tudo bem? Vamos em frente então. Vamos agora tratar do assunto desse encontro, que é pesquisa jurídica e seus fundamentos para acordos e acordos, ok? O pesquisador deve considerar também os acordos e os acordos como fontes de pesquisa jurídica, pois neste meandro encontram-se variadas realidades do direito jurídico na prática, e essas enriquecem a geração de conhecimento para a ciência. Acordos constituem um poder negocial, a exemplo do contrato, pois este se manifesta pela vontade das partes envolvidas em direitos objetivos. As normas contratuais utilizadas para um acordo de vontades, excluindo controvérsias e considerando a paridade ou a proporção entre as partes, atuam como força geradora de normas jurídicas particulares e individualizadas, vinculando-as numa relação jurídica, sujeitando a obrigações e deveres no exercício de negócios com fins lícitos. Dessa forma, o contrato é um negócio jurídico típico, bilateral ou plurilateral, constituindo obrigações contratuais previstas em leis que o disciplina, o sanciona e o garante. Tratado é semelhante ao contrato, onde, por sua vez, rege relações entre particulares e entre Estados. Quando cria normas gerais, o tratado é denominado Convenção Internacional, podendo também criar normas jurídicas individuais. O Estado não é o único criador de normas. Por meio de acordos, também a igreja, clubes, sindicatos, instituições de ensino, academias, condomínios, entre outros grupos sociais, igualmente têm poder de instituir suas próprias ordenações jurídicas com objetivos culturais, econômicos, políticos ou desportivos para regular a vida e a coexistência grupal,
obrigatórios para todos os seus integrantes. Todavia, essas ordenações devem manter conformidade com a ordenação da sociedade política. Tudo bem até aqui? Ok. Acórdão é uma decisão colegiada preferida, ela é proferida por um tribunal de segunda instância, composta pelos votos de, no mínimo, 3 desembargadores, um relator e 2 vogais, onde os votos podem não coincidir com suas argumentações e fundamentações. Há também a instância especial, que é composta pelos tribunais superiores e pelo Supremo Tribunal Federal, passíveis de atuarem em segunda instância. Mas como surgem os acórdãos? Há um longo caminho percorrido até que o acórdão seja proferido. Primeiro, deve surgir um conflito sobre um direito, posse de um bem, a violação de um direito autoral, um dano ao patrimônio ou uma lesão corporal. Daí, então, deve ser formulada uma demanda jurídica e colocado como verdade perante um órgão jurisdicional, o qual seja um juiz ou um tribunal. A demanda deve ser julgada em primeira instância para que uma das partes recorra. E, por último, o recurso deverá ser recebido e julgado em segunda instância. O quadro a seguir apresenta a organização da Justiça do Brasil. Vamos juntos entender este quadro. A organização da Justiça brasileira, como prevista na Constituição de 1988, pode ser explicada a partir da seguinte organização: matéria, a qual é recebida pela Justiça comum ou especializada; abrangência territorial, que compete à Justiça federal ou estadual; e instâncias, quais são primeira, segunda e especiais, onde se encontram os tribunais superiores e Supremo Tribunal Federal. Gostaram do quadro? Em resumo, a organização da Justiça brasileira, como prevista na Constituição de 1988, é organizada como matéria recebida pela Justiça, abrangência territorial, federal ou estadual; instâncias, as quais são primeira, segunda ou especiais; e o quadro ilustra a disposição de quais tribunais julgarão um caso em segunda instância, vindo dos juízes que já apresentaram suas decisões em primeira instância, ou seja, o local onde os processos se iniciaram. As provas foram produzidas, as testemunhas foram ouvidas, o julgamento foi realizado e o cumprimento da sentença foi efetivado, certo? Agora, não estando uma das partes satisfeita com a decisão de primeira instância, esta recorre à segunda instância, buscando a sua alteração ou até mesmo sua desconstituição, como reza o princípio do duplo grau de jurisdição do direito brasileiro. E para garantir efetividade ao duplo grau de jurisdição, de forma excepcional, os tribunais superiores e o STF podem atuar como primeira ou segunda instância, mas apenas nos casos de suas competências originais previstas na Constituição, ou quando um outro tribunal inferior julgar uma causa em primeira instância. Tudo bem até aqui? Vamos em frente. Cada tribunal tem sua estrutura para os acórdãos, mas é necessária a obediência ao artigo 163, bem como ao artigo 458 do Código de Processo Civil de 1973. Vamos dar uma olhada no que se exige o Código do Processo Civil de 73 para essa matéria. O artigo 163, bem como o artigo 458 do Código de Processo Civil de 1973, exigem: o relatório conterá os nomes das partes, a síntese do pedido e da resposta do réu e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; e o dispositivo em que o juiz resolverá as questões que as partes lhe submeterem.
Todos entenderam os passos obrigatórios para que se constitua um acórdão e o que acontecerá no seu relatório? Para se chegar a um acórdão, é necessário a ocorrência de um conflito legítimo e que esse seja levado à primeira instância jurídica para ser aceito e julgado. Porém, é necessário ainda que uma das partes descontentes com o resultado proferido deseje e encaminhe o julgamento desse conflito para a segunda instância, a qual, por sua vez, acolherá o pedido, ou não, em função do recurso aceito. Em resumo, se constitui um acórdão a partir da decisão colegiada de segunda instância do direito brasileiro, com um relatório obedecendo os artigos 163 e 458 do Código de Processo Civil de 73. Tudo bem até aqui? Muito bem. Vamos entender melhor o passo a passo para se chegar a um acórdão. A figura a seguir ilustra os caminhos mais comuns para se chegar a um acórdão. Vamos juntos. O caminho mais comum para se chegar a um acórdão está ilustrado na figura. Cada hexágono representa um caminho que não leva a um acórdão. Já os losangos representam um processo que chegou com sucesso a um acórdão. A figura ilustra que se a propositura de ação em primeira instância não for recebida, ou mesmo que tenha sido recebida, não haja recurso, e se houver recurso, este não for aceito, então não haverá julgamento em primeira instância. Daí não haverá em segunda instância também. Compreenderam a figura? A ação sobre o conflito terá que ser recebida e julgado em primeira instância, e o seu recurso terá que ser aceito e julgado em segunda instância. Do contrário, não haverá acórdão, certo? Os acordos são instrumentos importantes para fundar e consolidar paradigmas jurídicos e, se tornando jurisprudência, podem ser referenciados em outros acórdãos, sentenças, petições de advogados, livros e artigos jurídicos. Dessa forma, eles se constituem fontes de pesquisa na ciência do direito. Mas onde podemos encontrar os acórdãos? Os acórdãos são documentos públicos e o pesquisador os encontra por meio de busca de palavras-chave nos repositórios online de jurisprudência dos tribunais ou por meio do acesso físico nos acervos de jurisprudência dos mesmos. Particularmente, há aqueles que ainda não foram digitalizados, mas também podem ser encontrados em revistas de jurisprudência, tal como a Revista dos Tribunais. Os acórdãos que vão ao encontro das argumentações do pesquisador é uma importante fonte de pesquisa jurídica, possibilitando-se compreender como a realidade tem sido construída na prática jurídica. Todavia, é importante lembrar que a pesquisa tem por única fonte os acórdãos, ou seja, aquela que não utiliza outras fontes, os quais podem ser diversos termos, eles possuem diversos termos técnicos, expressões latinas e expressões rebuscadas, com o objetivo de garantir ao texto uma impessoalidade, neutralidade e universalidade. Dessa forma não se está diretamente acessando o acontecimento, ou seja, o julgamento ou a própria situação que levou ao julgamento em sua íntegra e riqueza de detalhes, mas sim ao texto de terceiros, os magistrados, que recontam e analisam os fatos. Prezados pós-graduandas, me despeço de todos, recomendando a leitura do artigo A Pesquisa com Acórdão nas pesquisas sociais, disponível no endereço eletrônico que aparece na sua tela e também no material de estudo.